Começando então o nosso culto de família, eu queria falar sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth são 4 capítulos e eu queria falar o conteúdo todo do livro. Vou esperar que a Gláucia não, a Flavinha, podemos nos slides? Então vamos lá. Livro de Ruth. Eu coloquei um subtítulo aí para o livro de Ruth, é a história de uma família. Se você ler o livro de Ruth todo, você vai ver que este livro conta a história de uma família. E essa família é interessante. É uma família... eu queria colocar a foto da minha família, mas eu acabei esquecendo. Eu iria imitar aqui o pastor Jeremias Pereira. Ele sempre coloca a foto da família dele antes das suas mensagens, e aquela foto bem bonita, com todo mundo rindo. Ele fala que é família maravilhosa, família perfeita, e depois ele diz que não existe família perfeita. E a gente vai ver aqui uma história de uma família talvez muito comum, muito parecida com as histórias de muitas famílias por aí. Tá? Antes de eu começar, eu vou fazer mais uma oração e pedir para que você que está em casa e para vocês que estão aqui nos acompanhando aqui no templo, que a gente fizesse toda a reverência, todo o silêncio possível, evitasse se movimentar. Você dentro de casa também. A gente está num culto. Hoje somos impedidos de nos reunir aqui na igreja. Faça da sua casa esse momento de adoração. Então tenha reverência. Né? Não dá para a gente assistir o culto fazendo comida, arrumando casa, brigando com o filho. Não dá. Então todo momento do nosso culto é como se nós estivéssemos na igreja. Em especial a escola dominical, que exige ainda mais concentração nossa. E por ser de manhã, a gente inventa uma opção de coisa para fazer. Vamos consagrar o nosso tempo, esse tempo, e não fazer nada. E prestar atenção única e exclusivamente àquilo que queremos falar da palavra do Senhor. Tá bom? Deus pode falar com você nessa noite e essa informação pode fazer toda a diferença para a sua vida e para a sua família. Então, a história de uma família, eu vou começar com o capítulo 1 do livro de Ruth, que já está no nosso slide, você pode acompanhar aí. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Joia. Bom, nós estamos contando uma história que ainda... Só o início dessa história, né? E o início dessa história revela... Eu coloquei essa chargezinha aí. Time for change. Né? O que significa isso aí? Tempo para mudar. E cá entre nós, esse tempo de mudança, muitas vezes assola, assusta ou chega na nossa família. É um momento que nós saímos da nossa zona de conforto. E qual família não vive situações como essa? Está tudo bem, tudo maravilhoso, tudo às mil maravilhas, mas de repente surge uma situação que muda tudo. E essa mudança nos exige um comportamento diferente, uma atitude diferente. E no caso aqui da família que nós estamos iniciando a falar, exige literalmente mudança. Eles tiveram que sair da sua terra natal, tiveram que sair da sua casa, tiveram que sair de Israel, lá de Belém de Judá, e ter que mudar para um outro país, para uma outra nação. Né? País aqui talvez seja um conceito muito amplo para essa nação, para esse povo, que era a terra de Moabe. Nós estamos falando da história de quem, irmãos? Fala para mim.
Dá vontade de falar Ruth, né? Ruth, o livro de Ruth, mas não é de Ruth. Porque Ruth nessa hora nem existia nesse contexto aqui. Nós estamos falando da história de uma mulher chamada Noemi e do seu esposo chamado Elimeleque. Elimeleque. Veja, essa família estava vivendo necessidade de fome. Era às mil maravilhas, tudo tranquilo. Há quem diga que o momento histórico do livro de Ruth aqui é um momento do período, talvez, do juiz Sansão ou do juiz Jefté. Né? E nesse momento, Israel passava fome. E se Israel estava passando fome, tempo de escassez, significava que Israel estava vivendo em rebeldia. Porque lembra da história de Juízes? Quando o povo pecava, abandonava o Senhor, seguia a novos caminhos de ídolos, se desviava da presença de Deus, Deus permitia que tribulação viesse sobre aquela nação para fazer com que aquele povo se convertesse novamente. E o caminho que essa família teve que fazer, nesse tempo de mudança deles aqui, foi mudar de lugar, sair. Talvez a sua família tenha passado por um momento desse quando o seu esposo perdeu aquele emprego, ganhando aquele dinheiro, ganhando aquele salário, tudo às mil maravilhas. Talvez foi ali aquele problema, aquela doença, aquela enfermidade. Eu não sei o que acomete as famílias, mas às vezes as famílias saem daquela redoma tão preciosa, aquele lugarzinho tão agradável, que família maravilhosa, sai daquela zona porque algo acontece e exige da família. É o tempo de mudança. Aconteceu isso com a família de Elimeleque e Noemi. E aí eu coloco esse slide, o seguinte, falando que nada, essa o Diego vai falar, Diego sabe, nada está tão ruim, fofa, tem que liberar assim, ó, nada está tão ruim, aí a suspense, aí depois clica mais um, aí aparece que não passa a piorar. Foi não? Foi de uma vez só tudo? Perdeu o negocinho? Perdeu o suspense? Foi direto, tá bom. Ai. Nada está tão ruim que não possa piorar. Bom, Noemi, você sabe que dona de casa se preocupa demais, né? Dona de casa, as coisas têm que estar tudo funcionando direitinho. Se ela sai da... Tenta imaginar aquela situação, minha irmã. Você teve que se mudar da sua casa tão gostosa, tão confortável, foi para uma outra casa. E aí, tudo os seus móveis e as suas coisas, e aquela, meu Deus do céu, e você quer manter tudo organizado. Nada está tão ruim que não possa piorar. O que aconteceu com essa família que o negócio piorou? Ruth, capítulo 1, ainda, verso 3 a 5. Olha o que acontece. Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth, aí entra o Ruth, e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion, que eram os filhos dela, também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A história de uma família. Agora estava Noemi apenas com as suas noras. Olha, quem está livre das calamidades? Quem está livre das situações difíceis? Se nós estamos vivos, estamos sujeitos a passar por tudo isso e por qualquer outra coisa. Eu lendo isso aqui, me fez lembrar Jó. Só que a situação de Jó era uma situação particular, focada no indivíduo Jó. E no livro de Ruth, você vê essa história girando em torno de uma família. Noemi passa dificuldade, estava tudo mil maravilhas.
as coisas começaram a dar errado, teve que se mudar para um outro país, para uma outra cultura, para uma outra situação. Seu esposo morre. Seus filhos se casam, 10 anos depois, seus filhos morrem. Veja, a situação de Noemi, eu acho que foi a pior possível. Se tiver um lugar de dificuldades que a pessoa possa chegar, eu acho que a Noemi chegou. Por quê? A situação de Noemi é parecida com de muitas pessoas, quando se sentem no fundo do poço. Porque para Noemi não faltava mais nada ela perder. E viúva, nessa época, meu pai do céu, né? Ficar agora com a pensão. Viúva nessa época era comparado, eu estava lendo um comentarista dizendo que é comparado com um sem terra. Uma pessoa totalmente desprovida, não havia INSS, não havia Bolsa Família, não havia... qual é o nome desse seguro agora? Esse seguro emergencial, não tinha nada. Noemi estava completamente desamparada. Ela chegou ao fundo do poço. E se ela fosse uma... Eu não sei como que ela é. A história diz... Eu conheço a história, mas até então, aqui vamos dizer que a gente não sabe. E se Noemi fosse aquela sogra miserável, o que restou para ela foi apenas as noras. Porque tem sogra que não se dá bem com nora, né? Eu não sei por quê. A minha mãe é uma santa, né? Você gosta da minha mãe. Minha mãe é uma maravilha. A minha esposa chega a dizer e reclamar que a minha sogra... Pô, não é? A sua sogra. A sogra da minha mulher é muito boa, gente. A sogra da minha mulher é algo fora do comum. Espetacular. Ela diz que ela nem fede nem cheira, né? Nem fede nem cheira, porque não faz diferença. Não intromete nada, tá só para abençoar. Então ela cheira. É só cheira. Irmão, Noemi chegou ao fundo do poço. Eu estou contando uma história de uma família que pode ser a sua família. Talvez você nessa hora olhe ao seu redor e veja que você não tem mais nada a perder, você já perdeu tudo. Às vezes, o fundo do poço, a gente sempre pensa que chegou no fundo do poço e volta àquele slide anterior, né? Não existe nada pior, não existe nada ruim do que possa piorar, né? E talvez o fundo do poço ainda está tão longe. Tem gente que está vivendo uma pindaíba tão grande, uma dificuldade tão grande, que está doido, meu Deus, me dá logo o fundo do poço. Cadê logo esse fundo? Porque a gente sabe que quando a gente chega no fundo do poço, alguma coisa boa começa a acontecer, pelo amor de Deus. E é isso mesmo. Quando a gente chega no fundo do poço, quando Deus sabe até onde você pode suportar, quando Deus sabe até onde vai a sua estrutura, quando Deus sabe os seus limites, onde vão você, eu estou falando para você, filho, para sua família, irmã, serva de Deus, eu estou falando para você, filha, Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe o poço em que você se meteu e sabe até onde do fundo desse poço você pode ir. Essa história está contando aqui para a gente isso. Isso não acontece só com a Noemi, acontece com muitas famílias. E quando a gente chega lá no fundinho, quando a gente já pensa em desistir, dar cabo de tudo, algo começa a acontecer. Ou pelo menos você começa a perceber que algo está acontecendo. Nos versos 6 e 7 diz: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Deus dá sinais. Deus mostra caminhos, né? No fundo do poço, Deus aponta a direção e aí começa uma outra fase na vida de uma família que eu falo e estou chamando aqui, que é a longa estrada do recomeço. A Noemi, então, ela, ao perceber que lá na sua terra natal
Deus havia abençoado, e a colheita voltou, e houve prosperidade, houve abundância. Então Noemi inicia aquela longa estrada do recomeço. E é difícil recomeçar, é muito difícil quando nós temos perdas. Recomeçar é muito difícil quando há uma separação. Recomeçar é muito difícil quando há perdas materiais, quando há perdas físicas. Recomeçar é muito difícil. Mas o nosso Deus estava com a Noemi. O Deus que estava com a Noemi é o mesmo Deus que está contigo nessa hora, para lhe dar forças para você recomeçar, filha. Para você voltar para o caminho, para você sair, e sair do poço exige. Sabe, as coisas são difíceis. Poxa, mas que história triste, pastor, que você está trazendo para a gente. Poxa, foi verdade. A história de Noemi aqui, muito triste. E talvez a sua história, minha irmã, não seja uma história feliz agora. Talvez as lágrimas, né, o choro pode durar uma noite, às vezes a sua noite ainda se estende, continua. Mas saiba que quando Deus aponta o caminho do recomeço, não é para você ficar no fundo do poço, é hora de você sair, é hora de você levantar a cabeça e arregaçar as mangas e trilhar a difícil jornada de recomeçar. Eu tive muitas perdas na minha vida. Depois que eu casei, eu pensava que todos os meus problemas iriam acabar. Problema de adolescente, né? Problema de adolescente, de jovenzinho. Olha, mas quanto problema eu tive, né, irmão? A gente estava junto. Quanto problema. Em falar em recomeço, eu estou lembrando aqui da primeira grande enchente que a gente teve. Eu tinha uma empresa e nunca na região foi parecida com a chuva aqui de São Lourenço de 2010. Ninguém nunca viu algo tão espantoso como aquilo. A minha casa, quase 1 metro acima do nível da rua, entrou 1,80 m de água e lama, destruindo quase que completamente a minha empresa e a nossa casa. Nessa época, eu já tinha saído de casa, porque há poucas semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, entrou cerca de 40 centímetros de água, e foi um momento muito triste. Nós saímos de casa, ficamos no sobrado, onde funcionava a empresa também, e chorávamos ali. Foi um momento assim, bem difícil. Mas quando teve essa calamidade e eu fui lá, para eu entrar dentro de casa, dentro da empresa, dentro da casa, a gente teve que esperar uns 3, 4 dias até as águas baixarem. As casas dos nossos vizinhos foram até o teto, quase entrando na casa sobrado do 2º andar. Foi algo terrível. Foram uns 3 meses de monturos nas ruas, que a prefeitura não dava conta de limpar. Olha, recomeçar é muito difícil. Juntar os cacos é muito difícil. Mas a gente precisa. A gente não pode ficar sentado chorando. Deus te deu vida, Deus lhe deu saúde, lhe deu condição, filha, erga a cabeça, vamos embora. Sacode aí, como diz aquele louvor, né? Levanta, erga a cabeça, dá a volta por cima, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso. É isso aí, ó, vamos embora. E Noemi não fez isso. Noemi não ficou lá amargurada. Quando ela soube que tinha comida em Israel, ela, ao mesmo tempo, não, vamos embora. E voltou a sua estrada, voltou o caminho do recomeço. Ruth 8, versículo 10, seguindo essa história dessa família, agora especificamente da mulher Noemi. A certa altura, porém, Noemi disse, então, no caminho de volta, né, estavam ela e as suas 2 noras voltando, e aqui é o momento da leitura. Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstram por mim,
Que o Senhor os recompense pelo amor que demonstram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos com você para o seu povo, ir com você para com o seu povo. E foi aquela choradeira. Como estava circulando aí um post aí das meninas, né? Fizeram exame e foi diagnosticado que eu era chorona. Né? Mais ou menos isso, né, Flávio? O vírus de muitas mulheres, o vírus da chorona. E elas começaram a chorar em alta voz. Na estrada do recomeço, quando a dificuldade está cada vez maior, que recomeçar não é fácil, Deus começa a mostrar sinais da sua bondade, sinais do recomeço, sinais da sua providência. E esses sinais dessa providência, você vê, eu vejo ali esse momento da história de Ruth, um momento talvez o mais difícil, porque a única coisa que ela tinha naquele momento eram suas noras. E ali ela entendeu que não era justo continuar com elas. Elas eram jovens, tinham uma vida toda pela frente, então ela, de forma justa, né, honesta, se despede delas, mas elas não querem ir. Mas ela ficou insistindo e falou, olha, meninas, eu não tenho mais condições de ter filhos, de arrumar marido e ter filho. Ainda que eu arrume marido, me case e tenha filhos, vocês não vão poder ficar esperando o menino crescer para que vocês se casem. Então não faz sentido vocês continuarem comigo, não faz sentido. Vão para casa e seguem as suas vidas. A órfã foi convencida e voltou, mas Deus mostra um sinal de cuidado para Noemi, nas palavras da Ruth. Olha o que a Ruth diz para ela. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Veja cuidados de Deus. Veja sinais de Deus. Deus envolve Noemi com esse cuidado a ponto de Ruth assumir um papel ali de filha, né? É difícil você ver essas coisas acontecerem hoje em dia por causa do nosso egoísmo. Muitos casais hoje se separam por causa do egoísmo, por causa da busca frenética dos meus interesses, das minhas vontades, das minhas preferências. Se o meu cônjuge não está atendendo a minha demanda, a minha expectativa, aquilo que busco, eu vou ficar perdendo tempo, eu vou embora para outro, eu vou arrumar outro marido, outra esposa. E é triste ver como que o egoísmo tem desfeito famílias. E aqui você vê, na ausência do egoísmo, o que acontece? Famílias são reinventadas. E agora a Ruth abre mão da sua mãe, abre mão do seu pai, da sua família, abre mão da sua vida, do seu futuro. Ruth abre mão de todas as novas possibilidades que ela poderia ter para seguir um futuro incerto ao lado da sua sogra Noemi. Lembrando que a sogra Noemi era uma viúva, era uma mulher desprovida de qualquer coisa. Mas ela segue. Só pode ser cuidado de Deus, não existe outra coisa, irmãos. Sinais de Deus cuidando. Mais sinais de Deus.
Agora a gente já está no capítulo 2. Cheguei na metade, já estou quase acabando. No capítulo 2 diz assim, então, havia em Belém um homem. Então elas voltaram, chegaram em Judá. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os celeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. E aqui a gente continua vendo os sinais de Deus, continua vendo os cuidados do Senhor. Havia um costume para estrangeiros, pobres, miseráveis, viúvas, havia um costume de, na colheita, eles seguirem após os ceifadores, as pessoas que estão fazendo a colheita para os seus senhores. Né? Eles saem colhendo, e aí Moisés lá atrás deixou assim, olha, quando vocês fizerem a colheita, o que cair, não pegue de volta, deixe no chão. Para atender justamente os miseráveis, atender justamente os desprovidos, né? Os pobres. E assim foi. Ela foi baseada nesse mandamento, nessa instrução. Ela seguia os ceifeiros e aquilo que caía, aquilo que eles deixavam, eles pegavam. E só que não era só Noemi, havia várias outras mulheres, várias outras pessoas nessa situação também. Só que com Ruth, a primeira coincidência acontece que o lugar que ela foi atrás foi justamente na propriedade de Boaz, que era um parente próximo ao seu falecido sogro. E ali ela não sabia, continuou ali. Boaz olhou para ela, chamou a atenção, não sabia quem era, conversou com seus trabalhadores, os trabalhadores explicaram quem era ela. E aí Boaz, é ela. Boaz teve, deixe ela colher à vontade, não impeça. Peça para ela se juntar com... Aí botou numa panelinha que tinha lá, onde a colheita era melhor. E assim fez. E que nesse momento me chama a atenção, eu coloquei aqui esse slide, porque, irmãos, se tem algumas máximas que a gente, nesse mundo, leva, com certeza essa aí é uma das mais verdadeiras, né? Tudo o que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. Está lá em Gálatas 6, versículo 7. A Noemi, ela semeou muitas coisas. A Noemi, ela agiu de forma íntegra, sincera para muitas situações, e ela não estava fazendo aquilo para aparecer, ela não estava querendo fazer aquilo para se mostrar, ela estava sendo o que ela era, o que Deus agraciou que ela fosse. E olha o que acontece. Ruth, capítulo 20, versículo 20. O Senhor abençoou... Eu pulei, não pulei? Eu pulei um slide, né? Ruth 2, do 10 a 12. Não é isso? Então, essa aqui é a bênção, né, que eu lhe falei. Ruth se curvou diante... Então, Ruth, quando percebeu que foi favorecida por Boaz, favoreceu que colocaram ela, né, num lugar melhor, favorecendo a colheita, né, que ela pegasse o que sobrasse de uma forma mais consistente, mais robusta, ela tem essa atitude, né? Se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que eu fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Pessoas boas irão colher coisas boas. Pessoas honestas serão honradas. Pessoas corretas
receberão honra, pessoas íntegras serão valorizadas, pessoas verdadeiras receberão elogios, destaques. O que a gente semear, a gente vai colher. Agora, não com interesse, não com maldade, seja... Mas isso é só a misericórdia de Deus, né? Só a bondade de Deus para fazer a gente fazer isso. Porque, vou te contar uma coisa, se a gente pode levar vantagem em alguma coisa, quem? Quais de nós vai? Não, o certo é isso. Todo mundo vai querer levar vantagem, ou pelo menos, isso no Rio é mais fácil, né? Talvez aqui em São Lourenço, aqui em Minas, talvez a gente encontre alguns resistentes, apesar de que eu até hoje choro pela perda do meu violão, que eu esqueci na porta da minha casa, pegaram e não tocaram a campainha do meu violão. Está lá na porta da minha casa, enfim, desonestos tem em todo lugar. Pessoas ruins tem em tudo quanto é lugar. Aquilo que você semeia, você vai colher. Ruth começou a colher coisas boas. E aí, então, ela volta para casa com um cesto cheio de coisas, ela volta para casa com tantas novidades para contar, e ela chega para sua nora, a sua nora vê aquelas bênçãos, né, e diz assim: o Senhor a abençoe, disse Noemi a nora, o Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Deixa eu falar para você aqui uma observação sobre o que significa resgatador de nossa família. A Noemi, quando soube que Ruth estava justamente no campo de Boaz, eu estou me surpreendendo com a quantidade de nomes que eu estou falando e não me embaralhei. Estou me surpreendendo aqui, né? Aleluia. Quando... me embaralhar. Quando Noemi ficou sabendo que era no campo de Boaz que Ruth foi parar, Noemi ergueu as mãos para os céus, muito mais porque Boaz achou graça aos olhos de Ruth e ela ficou encantada com aquilo tudo. E falou: olha, esse homem é um resgatador da nossa família. O que é resgatador da família? É o seguinte: as famílias estavam muito relacionadas à propriedade. Cada família tinha a sua propriedade. Então, quando uma mulher casava com um homem, ficava na propriedade desse homem, ou então recebia o dote da mulher. Havia ali uma relação, mas normalmente era homem. A família... A mulher passava a ser parte da família daquele homem, e a propriedade, então, agora era dele e dos seus filhos. E o que aconteceu com a Noemi? Perdeu o marido, perdeu os filhos e não tinha mais herdeiro. A Noemi estava condenada a total abandono. E quando se fala de um resgatador, é alguém da família para casar com a nora, para que essa nora pudesse resgatar a sua propriedade. A ideia é essa: resgatar a sua propriedade, para que aquela propriedade permanecesse sendo da família. Aquela propriedade permanece a família enquanto há herdeiros. Quando não tem mais herdeiros, perde a propriedade. A mulher sofria muito porque a mulher não tinha esse poder de ter a propriedade. A propriedade ia ser tomada de Noemi. Então, quem favoreceu a Ruth não foi um qualquer, foi justamente aquele que poderia ir muito mais. Aí no capítulo 3, versículo 1, e aqui já estou no finalzinho, diz assim: certo dia, Noemi disse a Ruth, eu acho linda essa frase: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Olha que coisa bonita, Cris. Filhinha, vai chegar um momento que Jeová vai falar assim: ó, chegou a hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse lar seguro e feliz, a Cristina está falando que é o céu para ela. Não, fofa, não é o céu, não.
vai chegar um momento que Deus vai falar assim, filha, agora é o momento de você descansar. E diferente da situação da Ruth aqui, o que Noemi estava querendo falar para Ruth era o seguinte, Ruth, está na hora de você arrumar um casamento. Isso não tem nada a ver com a Cristina, não. Tá? Aí, por falta de opção, eu botei um cupidozinho aí, né? Não desmerecendo. E aí eu quero uma palavra para os jovens. Jovens, ouçam os conselhos dos mais velhos, ouçam os mais velhos, eles sabem das coisas. Né? Enquanto tem muitas meninas por aí se desvalorizando, entendeu? Correndo atrás de homem, fazendo... Filha, presta atenção. Filha, valoriza o material, minha filha. Se valorize enquanto mulher. Valorize, escute o que eu estou te falando. Aí Noemi deu um conselho para Ruth. Ruth jovem, Boaz já um senhor. E fala assim, Ruth, aí dela todos os... Eu não vou contar os detalhes disso não, para você ler o livro de Ruth para ver o que ela vai fazer. Eu só sei que o que Ruth, com toda a sutileza, com toda... Sabe qual é? Sabe quando que a menina for muito dura, assusta, dependendo do rapaz, assusta o rapaz, né? Se for muito dura, imagina o Diego deve ter passado um sufoco, né? Mas aí o que Gláucia fez? Gláucia deu uma abertura, Gláucia, por exemplo, deve ter pegado o cabelinho, colocou assim por detrás, assim, né? Aquela coisa, né? Partiu para dentro, né, Gláucia? Tem alguns homens que precisam de uma ajuda, precisa que você parta para dentro realmente. Mas isso com muita direção, com muito cuidado, entendeu? Noemi deu uns conselhos bons para Ruth. Ruth falou, Noemi, põe a sua melhor roupa, joga aquele melhor perfume, e chega lá perto de Boaz, não sei assim, como não se quer nada, Boaz se estremeceu todo. E aí, olha o que Boaz falou, exclamou, porque Boaz mexeu com as estruturas de Boaz. Ruth 3, 10 e 11, estou acabando. Então Boaz exclamou, o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Que elogio, hein? Que elogio? Para algumas pessoas talvez chegasse assim, não, você, eu não vou para você não, porque todo mundo sabe que você é fofoqueira. Não, que todo mundo sabe que você é foguenta. Misericórdia. Todo mundo sabe que você é barraqueira. Todo mundo sabe que você... A fama de Noemi era, eles sabem, toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Que isso, hein, Jonas? Salomão, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitos rubis. Bom, a Ruth estava colhendo o que ela plantou. E o que acontece? A partir desse momento, Boaz começa a mexer os pauzinhos de forma justa, honesta, e não teve o que fazer senão se casar com a Ruth. Ruth, lembrando, aquela jovem lá de trás, viúva, que resolveu seguir a sua sogra, que não tinha nada para lhe oferecer, seguiu a sua sogra por amor, por fidelidade, por cuidado, foi até o fim. E no fim, onde ela não tinha nada a esperar, ela conhece Boaz. Ela se casa com Boaz.
Lembrando que Boaz era um dos homens mais ricos da cidade. Nossa, lendo essa história, a única coisa que eu posso chegar e concluir aqui, irmãos, é que Deus, Ele cuida da família. Deus, Ele zela pela família. Deus, Ele tem interesse na família. Veja que a família ela não está isenta de passar dificuldade. Veja que a família não está isenta de lutas, mas Deus move céus e terra para abençoar. Que extraordinário. Eu peço, por favor, que você separe a leitura para a gente ler. Ruth, capítulo 4. Vamos ler os versos 13 a 17. E aqui, após a leitura, eu vou para o meu último slide. Ruth, capítulo 4, verso 13 e 17. Isso aqui é o final da história. E eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai ler aqui, principalmente no último versículo. Olha que barato. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome Obed. Ele é pai de Jessé, pai de Davi. Eu me emociono com isso. O menino que nasceu era avô de Davi, rei de Israel. Olha que trajetória, olha que volta, olha que desfecho. Nossa, que história. Deus tem uma história de bênção para a sua família. Deus tem uma história de vitória para a sua família. Deus tem uma história de recomeço para a sua família. Deus tem uma história de restauração para a sua família. Deus tem uma história de transformação para o seu lar. Que o seu lar seja um lar seguro e feliz. Esse é o propósito da nossa igreja para esse mês. Todas as quintas, todos os domingos de manhã, traremos uma palavra específica para que Deus abençoe o seu lar. É fácil? Não, não é fácil. Cai do céu? Às vezes pode até cair. Tudo que é bom exige esforço. Então, se você quer lutar pela sua família, você quer lutar pelo seu lar, em oração, com instrução bíblica, com a presença de Deus, que esse mês seja um mês, um divisor de águas para a sua família. Amém, queridos? As 3 lições importantes que eu chamo a sua atenção aqui e encerro a minha palavra nessa noite são: a primeira, toda essa história que lemos, vimos que a palavra contentamento, ela é fundamental. O que contentamento significa? Você aceitar o que lhe sobreveio, aceitar as circunstâncias difíceis, aceitar a perda, aceitar a limitação imposta, aceitar a dificuldade, você aceitar. E quando eu falo você aceitar, é você achar contentamento em Deus.
O contentamento nos liberta da murmuração, de ficar chorando sempre pelo leite derramado, chorando, entendeu? Chorando pelo leite derramado. Contentamento faz com que você pare de chorar pelo leite derramado e continue. Você sabe que não tem mais leite. Louvado seja o nome do Senhor. Ter contentamento. Entender que o que você está vivendo, o que você está passando, é algo que Deus, na sua soberania, está no controle, está permitindo. Tenha contentamento. Não reclame. Não reclame do seu marido para ninguém, filha. É muito feio você ficar reclamando do seu marido, ficar falando mal do seu marido. Não faça isso. Não fique falando mal. Não fique reclamando. Não fique resmungando. Tenha contentamento. Seja uma mulher virtuosa, seja um homem de Deus. A Noemi, no momento que ela voltou para a cidade, ela disse, olha, não me chame de Noemi, não me chame de Mara. Eu esqueci agora o que significa Noemi. Noemi eu esqueci. Mara significa amarga. E ela disse, olha, porque eu saí daqui com tudo e estou voltando vazia. O Senhor, ela diz, o Senhor me tirou. Mas sem reclamar, ela só estava declarando algo. E vivendo e aceitando aquilo como fosse dado por Deus. Contentamento é uma palavra muito importante, é um sentimento muito importante que precisamos ter nesse processo de recomeço, de reconstrução. A segunda palavra importante que eu vejo nessa história dessa família é fidelidade. Como é importante você ser ético, você ser fiel, como é importante você ser verdadeiro, como é importante você agir de forma justa. A história recompensa, a história traz recompensas, traz benefícios para aqueles que agiram de forma fiel, foram fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, lições importantes que tiramos dessa história dessa família, além do contentamento, além da fidelidade, é a submissão. É de você Deus sabe a postura? Deus está vendo, eu vou fazer. Deus é meu juiz, Deus cuida de mim, eu vou fazer. Submissão aqui faz nos lembrar você não fazer justiça com as próprias mãos, você não ser vingativo, você não ser rancoroso, mas você aguardar no Senhor. A vingança pertence a Deus, sabe? Deixar que o justo juiz intervenha. Essas três virtudes eu percebi nessa história dessa família, que nessa noite o Senhor capacite você, que nessa noite o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê capacidade de viver uma vida de contentamento, aceitar o que temos, de viver uma vida de fidelidade, não importa o que for, não vamos buscar atalhos e nem dar jeitinhos, mas vamos ser fiéis às coisas que estão nas nossas mãos. E uma vida de submissão, honrando as pessoas. Ainda que eu seja humilhado, ainda que eu esteja rebaixado, mas sabemos que Deus exalta o humilde. Sujeitai-vos a Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Essa é a minha palavra para você. Eu quero orar e assim terminamos nessa noite. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque as famílias não estão jogadas, muito obrigado a Deus, porque temos a oportunidade aqui de valorizar a família mais do que qualquer outra coisa, Senhor, onde a família tem sido bombardeada, tem seus valores têm sido distorcidos, onde o egoísmo, onde o hedonismo tem, Senhor, feito famílias se dividirem, se destruírem. Pedimos a Deus que Teu Espírito sobre nós derrame sentimentos e atitudes de contentamento, de fidelidade, submissão, para que possamos, ó Deus, ver a Tua glória no nosso lar, para que o nosso lugar seja um lar seguro, um lar feliz,
porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, e o Senhor não nos lançou a própria sorte, e sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa família, Deus. Visite essa irmã, renove as forças dela nessa hora, esse irmão que tem lutado pela sua família. Senhor, visita, Senhor, esse pai, essa mãe, visita esse filho, essa filha, ó Deus, que tem sofrido diante, Deus, das desavenças dos seus pais, diante das brigas dos seus pais, diante, Senhor, da separação dos seus pais. Meu Pai, no nome de Jesus, sustenta, Senhor, esse jovem, essa jovem, sustenta os filhos, sustenta os pais, sustenta essa esposa, meu Pai, no nome de Jesus. Derrama sobre ela nessa hora um bálsamo, um renovo, ó Deus, e tira, Senhor, a tua filha deste lugar. Levanta o teu servo, ó Pai, e glorifica o teu nome. No nome de Jesus é a nossa oração, ó Deus, é o nosso propósito ao longo desse mês. Que tu possas assim nos usar para a honra e glória do teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua família seja abençoada, em nome de Jesus.